conosco, né, os recursos didáticos geocartográficos na educação geográfica escolar. A professora doutora Rosemi da Silva Nascimento é docente titular do Departamento de Geociências, atua nos cursos de graduação de Geografia, graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, Guarani, Guaiacangue, né? Cursos de mestrado, doutorado também, participa do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolve pesquisa, extensão, publicação, orientação e formação continuada de professores nas temáticas Educação Geográfica, Cartografia Escolar, Tátil e Educação Ambiental. É coordenadora do Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar, o Labitat, e membro dos grupos de ensino de geografia, formação docente, diferentes linguagens, núcleo de estudos e pesquisas em ensino de geografia e resolução científica de conflitos. Então, atualmente está como coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, professora Rosemi, então, gratidão mais uma vez, né, por poder contar com você, estamos realmente muito felizes e passo a palavra para você, então, para conduzir a live, nesse segundo momento da nossa live de hoje. Então, muito obrigada. Obrigada. A professora está me ouvindo bem? Tá ótimo. Ai, que bom. A gente sempre fica preocupada no momento de falar, sempre tem alguma coisinha, né? Então, muito obrigada pelo convite, né? Eu sou a professora Rosemi. Eu estou sentada numa poltrona branca. Eu estou de cabelos compridos, loiros, com a raiz escura, uma blusa preta, porque aqui em Floripa estamos a 21 graus, hoje esquentou um pouquinho, finalizando o inverno, entrando na primavera, né? E atrás de mim tem uma estante com globos, livros, né? Uma plantinha, e eu estou no meu escritório em casa, né? Para fazer essa prática. E foi aqui que eu trabalhei na pandemia. Então, transformei esse espaço, um espaço bem agradável para trabalho, né? À distância. Não é um consumo, né? Meu sonho de consumo, trabalhar em casa eternamente, mas foi o que a gente conseguiu fazer na pandemia e podendo estar aqui com vocês, né? Bem que a professora Martira colocou, porque como eu trabalho muito com recurso didático, a feitura, vocês vão ver que o trabalho presencial ele é muito melhor do que o remoto, há um esforço muito maior quando a gente está longe, né? Mas a gente se aproxima, né? A gente consegue rapidamente estar perto, estando longe fisicamente, né? Mas então eu vou compartilhar com vocês o que eu vou trazer hoje, essa pequena contribuição, uma sugestão de uma atividade que a gente pode fazer com qualquer nível de ensino, que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Não é essa. Não é essa, não é essa. Compartilhar. Não é essa. Não é essa, não é essa. É essa aqui. Essa. Essa aí. Isso. Então, como foi apresentado, né? E dentro dessa temática, eu trouxe essa opção para nós trabalharmos, que eu chamo de SIG analógico, com globinho pirulito. O que é um globinho pirulito, né? É uma esfera feita aquela bolinha de piscina que tem em qualquer lugar hoje, né? E ela é muito prática, porque ela é muito fácil de conseguir, muito barata, ela sai a centavos. E eu adaptei um planisfério na projeção que tem aí na internet, a gente qualificou essa projeção, delimitamos melhor os continentes para essa escala, no tamanho dessa esferinha. Essa esferinha tem em torno de 22 centímetros na sua circunferência, 7 de diâmetro, e onde a linha do Equador tem que encaixar. Então, eu encaminhei o link para a professora Bartira, um artigo que eu falo sobre isso, que vocês podem baixar na internet, tem no Face do Labitat também, tá? Para você baixar esse arquivo do globinho pirulito. Então, o que seria esse SIG analógico, um globinho pirulito, né? Então, o que é um SIG? Né? Quando fala SIG, já pensa só em meio digital, né? Mas a gente já fazia SIG antes de ter todo o sistema de computação informacional, né, de comunicação, porque o que? Um cruzamento de layers. E você vai gerar um terceiro layer, porque através de dados e informações, você consegue criar um terceiro dado, né? Se eu, por acaso, eu tenho
um mapa de áreas declivosas e uma área da ocupação do solo, eu vou conseguir gerar um terceiro mapa mostrando onde tem áreas de risco, por exemplo. Áreas com uma declividade maior de 45 graus, eu consigo demarcar com áreas que estão bem comprometidas em termos de, né, deslizamento, por exemplo. Né? E o SIG tem essa possibilidade de você cruzar layers, informações das entidades gráficas, né, que é do ponto e área da cartografia, te possibilitando gerar um terceiro, quarto layer, ou seja, informação. Né? E qual é a função do SIG? Né? O SIG é o quê? Você vai capturar um dado, vai armazenar, vai consultar esses dados, fazer uma análise, visualizar e depois ter essa saída, ou em forma de luz, ou em forma de impressão, forma de tinta. Né? Mas, no nosso caso analógico, se você usasse, antigamente usava as transparências, né? Quando a gente cruzava uma transparência com outra, a gente fazia um SIG analógico. A gente criou muito SIG analógico para trabalhar a análise geográfica, né? Mas hoje a gente tem a computação nos dando condições de gerar essas informações. Que eu fico muito preocupada que quando você gera um mapa, né, de figuras proporcionais, por exemplo, você não sabe qual foi a fórmula que foi utilizada. Então, eu sempre chamo a atenção que quando for ensinar SIG, ensina a fórmula também, ensina como aquele processo chegou lá, como é que foi a definição do intervalo de classe, com base em quê. Então, eu sempre me preocupei, porque eu já fui professora de cartografia temática, já fui professora de SIG também, e eu sempre me preocupava como saía aquele resultado. Como é que se criou isso, né? E aí é nessa pegada que a gente vai brincar um pouquinho com as nossas entidades gráficas, né, com as variáveis visuais, que é o quê? É o alfabeto do mapa. Você vai ter uma informação que vai estar em forma de ponto, uma informação que está em forma de linha e uma informação que está em forma de área ou zona. Então, essas entidades gráficas, elas variam visualmente conforme o tema geográfico que você tem, né? Então, ele pode ser através da forma, uma forma diferente, a orientação desse seu elemento, do pontual linear zonal, ou o tamanho, né, a granulação, o valor da intensidade e a cor. E hoje eu vou falar só da cor, para a gente brincar com o globinho pirulito nesse SIG analógico. Ia ser muito melhor se eu tivesse presencial aí, hein? A sala ia estar lotada. Mas aqui tem até 25 hoje, né? Na pandemia, a gente tinha mais de 100, né? Hoje o pessoal está meio de saco cheio, porque depois pode assistir, vai estar gravado. Mas vamos lá. Então, eu vim falar da cor, né? Às vezes o pessoal passa meio batido, mas não passa batido, não, tá? Vamos falar da cor, explicar o significado da cor na informação geográfica. Né? A cor só existe porque ela tem três entidades. Ela tem a própria luz, que se você apagar a luz, você não vai ver a cor, né? Esse objeto não vai conseguir refletir essa cor, porque parte é uma luz branca que incide, parte absorvida, o que reflete a cor que você vê, né? O objeto e quem está observando. E aí a gente tem a questão do comprimento de onda de cada cor, que a gente consegue ver no espectro visível. Né? Então, você tem os comprimentos de onda e como é que essas cores se manifestam conforme o teu comprimento. Então, você vê uma mais intensidade, que é o violeta, né? E o vermelho, que é com menos intensidade. Mas a gente vai falar da questão da cor no objeto físico, no sentido da cor tinta. Não vou falar da cor luz, não, é da cor tinta, tá? Da cor pigmento. Então, algumas informações, né? Que realmente a cor é uma relação físico-química, é como esse objeto é composto, como é que ele reflete, absorve esse comprimento de onda. Eu só consigo ver a luz com a presença, né? Consigo ver a cor com a presença de luz, e ela se manifesta no comportamento das ondas eletromagnéticas, né? E como isso acontece no cérebro, ou seja, os olhos que levam essa informação, então, dependendo dessa formação, de como está organizado, você vai reconhecer essa cor. Pode ser que eu reconheça de uma maneira diferente de você, como os animais também veem de outra maneira, ou acaba não enxergando algumas cores, né? E outra coisa, a cor na nossa sociedade ela é uma questão cultural, né? Então, determinadas cores elas vão ter significados diferentes, como a questão do luto. Né? O luto no Brasil é o preto, no Japão é o branco.
Na China, o vermelho representa o poder, a espiritualidade, né? A questão mais positiva. O amarelo é a camuflagem, também para espantar os maus espíritos. Então, é muito interessante porque essas cores têm algumas representações na arte, né? Na arquitetura. E a gente tem, na neurociência, o neuromarketing. E o neuromarketing usa muitas cores. Por que, que o McDonald's é amarelo e vermelho? Né? Por que, que o Forte é amarelo e vermelho? O Forte é um supermercado atacadista que tem aqui. Essas cores, elas funcionam muito para você comprar e ir embora. Né? Então, você come e vai embora. Então, você não demora muito no lugar, porque ela tem uma vibração, né? Isso reflete muito o nosso psicológico. E o azul, né? Na Grécia, significa verdade, integridade. O branco, a pureza, né? O vermelho significa o amor, o sacrifício. E é muito interessante que a tonalidade do branco com as suas nuances cinzas pelos esquimós, os inuits, né? Eles conseguem verificar mais de 30 variações, porque é uma questão de sobrevivência. Porque se aquela tonalidade daquele branco, onde ele pisar, está frágil, ele pode cair num lago, por exemplo, congelado, né? Então, é muito interessante o estudo das cores, né? Eu não vou entrar a fundo na questão do estudo das cores, mas eu coloquei algumas referências também no slide, que vocês podem pesquisar com mais propriedade, tá? E a questão das cores, como cada cultura tem a sua definição, ora o azul mais claro, ora o azul mais escuro, foram criados sistemas de cores, né? Tem o SMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, para a questão de normatizar as cores na hora da impressão nas gráficas, por exemplo. A gente tem outras classificações, ainda mais no SIG, né? Quando você quer imprimir uma cor, você vai usar aquele percentual conforme a palete de cores. Senão, você vai ter uma cor diferenciada daquela que tu vê. Porque a cor que está na tela não vai ser a mesma que você vai imprimir. Você já deve ter passado por isso, né? Então, só uma questão mais de informação, o que significa o K, né, que é o preto, em homenagem ao Luther King, né? Então, tem essas coisas também marcadas na história, é bem interessante, né? Como é que se apropria também de uma questão histórica, até para definir um sistema de cores. E aí eu estou falando de cor pigmento, né? Não estou falando de cor luz, estou falando da cor pigmento das primárias, que é o azul, amarelo, vermelho, e a cor luz, quando você mistura, que não é o amarelo e sim o verde, né? Vai dar a luz branca. No nosso caso, quando você mistura as três cores primárias, vai dar a cor de burro quando foge. Eu sempre falo isso, que é de burro quando foge, porque você nunca sabe a cor que vai dar. Porque você usa um pouco mais de azul, um pouco de vermelho, vai dar uma cor qualquer lá, né? Então, é da cor pigmento que a gente está falando, porque a gente vai brincar com tinta. E aí você deveria, né? Se você tiver aí ou vai comprar, aquele potinho de tinta que tem as cores primárias, o preto e o branco, vai dar para fazer essa atividade que a gente vai sugerir aqui para vocês fazerem, tá? Então, nós temos aqui o disco das cores, né? Que é muito interessante, que eu sempre falo para a gente fazer esse disco das cores. Então, a gente faz esse disco das cores com as cores primárias. E elas vão gerar todas as outras que estão aí, nessas 12 cores que vocês estão vendo. Então, como é que eu faria isso, né? Então, você vai trabalhar um círculo, setorizar ele em 12 partes. Eu vou estar lá no finalzinho, tá? O desenho desse gráfico, para a gente colorir. Então, eu vou colorir. Eu vou escolher uma fatia, vou pintar de amarelo, vou pular 3 casas, vou pintar com uma segunda primária, que pode ser o vermelho, pulo 3 casas e pinto a azul. E aí eu crio a cor primária. Para eu criar a secundária, eu vou misturar o amarelo com o vermelho, que vai dar o laranja, e assim sucessivamente. Para criar a terciária, eu vou misturar, por exemplo, uma primária com a secundária, que vai dar uma terciária. Aí eu crio o disco das cores, né? A gente garanto que aqui muita gente deixou de brincar com as cores por causa do sistema digital, né? Me esquece como é que é feita as cores, como é que elas são compostas. Isso é fundamental. E eu faço nas minhas práticas na sala de aula, né? Eu trabalho com as cores na sala de aula, justamente os alunos entenderem que nada está pronto, isso foi construído. E outra coisa, eu mexo com outras áreas do cérebro, eu mexo com cheiro, eu mexo com tinta, eu mexo com outras áreas que estão ali paradas porque deixou de trabalhar. E aí,
quando você cria esse disco das cores, as cores, quando elas estão opostas, são cores diferentes. Elas vão servir para mostrar contrastes. Por exemplo, a gente vai falar de tema geográfico. Então, as cores que eu quero mostrar coisas diferentes são as opostas que eu vou usar para construir a minha legenda. Tá? São as cores que estão em oposição. São aquelas informações das geografias qualitativas. Por exemplo, cobertura do uso da terra, produção agrícola, minerais, o que é diferente, o que não tem uma relação de quantidade, só de qualidade diferentes. Aqui, quando tem uma sequência uma do lado da outra, porque tem uma ordem. Eu não construí a laranja, né? A vermelha me ajudou a construir o roxo, a verde foi construída pelo amarelo e o azul, então, ou seja, eu estou dando um sentido de ordem aqui. E essa ordem vai me ajudar a construir mapas que têm hierarquia. O mapa de relevo hipossométrico, né, que define a batimetria, que é a profundidade na parte de mar, na parte de ambiente lacustre, ambiente de água, e a altimetria na parte terrestre. Ou seja, vou trabalhar também com uma informação ordenada, nível de ensino. A informação ordenada tem que ter hierarquia, uma depende da outra. Então, é aquela que, por exemplo, para eu chegar no patamar 3, eu tenho que passar pelo patamar 2. Coisa que não depende de patamar, ela é só quantitativa ou qualitativa, não tem nenhum sentido de ordem. E aí a gente divide esse espectro, né, espectro em cores frias e cores quentes, né? Então, dentro do meu disco de 6 cores, eu tenho 6 cores quentes, 6 cores frias. As cores quentes é a partir do amarelo, laranja, vermelho e magenta, que é a cor mais quente. A cor mais fria vai do roxo, que é o mais frio, até o verde, passando pelo azul mais verde. Essa questão do quente e frio é uma questão visual, tá? Porque o vermelho é relacionado ao fogo, né? E o azul relacionado às geleiras e tal, uma questão visual. Na questão física é o contrário. Tanto é que quando eu falo as estrelas azuis são mais quentes que as amarelas, né? Então é diferente, é o contrário. E aí eu trago, né, que para nós, né, a representação gráfica de qualquer tema, seja no mapa, seja na maquete, seja num globo, seja num joguinho, seja qualquer lugar que eu vou usar uma informação geográfica, eu tenho um signo e um significante. Ou seja, eu tenho que fazer com que essa informação, quando eu olhar no meu mapa, ou num recurso, no Globinho Pirulito, ela consiga dizer para mim o que significa. Senão eu fico toda hora olhando a legenda, tá? E ela tem que ter o teu cuidado, porque a informação gráfica ela pode ser de vários sentidos. Então, a nossa preocupação de fazer tanto uma cor, quanto um gráfico, quanto um desenho, que se aproxime a essa informação. E ela varia de cultura para cultura. Se você tem um mapa temático numa aldeia, por exemplo, e pedir para ele desenhar a casa, será que ele vai fazer a casa do jeito que a gente usa? Qual seria o desenho que ele faria? Né? A gente já sabe que ia ser diferente. E a gente sabe que a informação geográfica ela navega em 2 ambientes, né? Em 2 temas, digamos assim, né? Ela trabalha a sua relação fundamental com a informação geográfica ou dado geográfico. Essa informação, ou ela tem coisas diferentes, qualidades, ou ela tem número, que é a quantitativa. A informação de ordem que eu falei para vocês, de hierarquia, ela pode navegar tanto na qualidade quanto na quantidade. É assim que ela representa. E ela também pode demonstrar um certo movimento. Ela mostra fluxo, movimento não. Dinamismo é mais imagens, né? Ela vai juntar mais frames e vai compor uma sequência de imagens formando um filme, né? Formando uma imagem tipo audiovisual. Então, nós temos aqui uma informação quantitativa, que pode ser a cobertura da Terra, a população, se eu tenho um número, e a ordem eu pode ser nível educacional e a hipossometria. A hipossometria tem número, ela é quantitativa, e o nível educacional ela é qualitativa, porém ela está me transformando em uma informação ordenada. Tá? Isso vocês trabalham muito na cartografia temática, devem estar lembrando aqui, né? Aí eu trago novamente como é que as entidades gráficas, elas
vão variar visualmente, né? Lembrando da forma, orientação, tamanho, granulação, mas eu quero focar na cor para a gente fazer a nossa atividade. Então, ela é essa propriedade também perceptiva, né? E que vai ajudar muito, a facilitar muito na hora de representar a cor conforme o tema que eu tenho. Que se eu uso a cor num tema, que eu vou dar um exemplo aqui, que não é adequado, toda hora eu vou ficar buscando a legenda para tentar entender. Então, significa que não funcionou aquela cor na minha legenda e no meu recurso, né? Exemplo. Aqui eu tenho o qualitativo, eu vou usar cores diferentes. Aqui você tem o município de Florianópolis, que tem uma parte insular e a parte continental. Então, ali eu uso a ocupação, as cores são diferentes. São Paulo tem duas informações, você vê que parece bem distinto, laranja e azul, né? A questão da vegetação. Então, as cores são opostas, de acordo com o meu círculo das cores ali. Fica mais fácil de eu ver os elementos. Não estou preocupada nem com a quantidade, nem com a ordem. Não tem hierarquia, nem quantidade nessa informação. O quantitativo. Aí eu posso trabalhar o quê? Devo trabalhar as tonalidades, eu vou trabalhar a cor, né? Você vê Florianópolis, população, a concentração em termos de distrito, onde tem mais, onde tem menos. Então, aí eu escolhi um tom de vermelho e variei até o branco. Então, você pode variar do branco até o preto, trabalhando a tonalidade, né? No caso, população do Brasil, em um outro município, em um outro estado, não sei qual que é, devia ter colocado, está aí em verde também, mostrando onde tem mais e onde tem menos. Então, rapidamente, você consegue distinguir. Aí, a informação ordenada. No meu caso, eu trouxe organização do espaço, né? Onde eu quero mostrar um certo ordenamento, e a epsometria, como eu falei para vocês, né? Então, geralmente, vou trabalhar das cores frias, valores mais baixos, para valores mais altos nas cores quentes. Então, por isso que no mar eu começo com azul, vou para o verde, amarelo, laranja, e aí eu navego nos tons de laranja, vermelho, para lugares mais elevados. Aqui é que está pequenininho, né? Então você tem que dar um zoom aí na tua tela. Aqui foi uma atividade que eu peguei da internet, falando sobre a cor no mapa, né? Então é do 7º ano, trazendo qual habilidade, né? A nona habilidade da geografia para o 7º ano, e explicando como é que faz isso. Esse slide eu vou mandar para a Bartira também, tá? Que ela socializa para vocês aí. Então, toda atividade que você tem na BNCC, você tem as competências que ajudam a elaborar essas habilidades. Habilidade é aquilo que eu vou fazer com o que eu vou aprender, né? Então, a BNCC, ela navega nessa base. Ou seja, esse conteúdo vai ter que me dar condições desse conhecimento a gerar uma habilidade, tanto para o meu cotidiano quanto para o meu trabalho. Então, a habilidade é isso. O que eu faço com isso? Aquilo que a gente sempre perguntava, né? O que eu faço com essa habilidade? Então, você vai ver que cada competência, em cada ano, vou falar aqui da geografia, né? Você tem do 9º ano, do fundamental, você tem os 5 temas principais, né? Tem a representação cartográfica, que é um deles, aí você tem as competências, as habilidades e o conteúdo que vai atender a isso que a BNCC chama, né? Saber servir para o meu cotidiano e para o meu trabalho, ou seja, para a minha função na sociedade. Então, toda atividade que você faz na geografia em sala de aula, ele tem que gerar um tipo de resposta, ou seja, tem que servir para alguma coisa. Por isso, do cotidiano. Por isso que a gente trabalha com o cotidiano desse estudante, trabalho com a minha realidade, trabalho com o que está no meu entorno, trabalho com essa paisagem que está próxima a mim, para poder fazer, dar vontade, dar sentido àquilo que ele está fazendo, né? E correlacionando nas outras escalas. Eu sempre trabalho nessa escala local, mas eu vou migrando para outras escalas para dar sentido a esse conhecimento que eu estou construindo, né? E conhecimento, aquilo que eu tenho. Eu não passo conhecimento para ninguém, eu passo informação. Conhecimento, aquilo que eu construo, né? É aquilo referente à cognição, aquilo que você desenvolve, né? Então, eu proporciono você adquirir conhecimento, mas o que eu levo para você é conhecimento. Isso é importante a gente lembrar, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem o ciclo das cores, que você tem a matiz, a cor pura, e aí você navega com mais branco ou mais preto nessa matiz. Não, no caso aqui eu tenho um rosa,
Então, do rosa, se eu colocar branco, vou colocando, eu vou clareando um rosa mais claro. Se eu coloco um pouquinho de preto, eu vou escurecendo. Então, esse momento seria um momento que a gente estaria na sala com as tintas, né? Brincando com as cores e fazendo esses experimentos. Olha aqui, ó, taxa de mortalidade infantil, uma informação quantitativa. Fica fácil saber onde tem mais e onde tem menos? Né? A gente sabe dessa ordem aqui. Mas se eu usar essa informação, fica mais fácil, né? Eu usei uma cor e trabalhei tanto vermelho quanto azul. Eu escolheria trabalhar com vermelho, com dados quentes, com os dados sociais. Os dados da natureza, eu trabalharia mais as cores frias, né? Navegando no azul, no verde, né? Então, aqui, olha a diferença, né? Do mapa com informação ordenada, ele está dando uma informação ordenada nas cores, em compensação, eu toda hora tenho que checar ali na legenda. Já a vermelha, não. Ou o azul, eu consigo ver onde tem mais mortandades na infância do que nos outros lugares. Né? É isso que eu falo, saber usar a cor para poder responder mais rapidamente, certo? Aqui, a população e refugiados, né? Aqui eu também estou trabalhando um quantitativo, e olha que eu tenho também através das figuras proporcionais. Aí que eu te falo, como é que foi criado aquele tamanho de bolinha? Eu já vou fazer essa atividade analógica na sala de aula com a minha turma de cartografia escolar, na mão. Como é que eu faço a dimensão dessa bolinha? O SIG faz tudo. Você sabe como é que faz? Como é que ele faz a analogia do raio com aquele intervalo de classe? Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia para a gente não ficar emburrecido. Que nem a calculadora. A calculadora ajuda muita gente, mas eu tenho que saber as 4 operações, eu tenho que saber função, eu tenho que trabalhar outras, eu tenho que trabalhar a regra de 3 simples, eu tenho que desenvolver expressão numérica, porque senão você fica fadado, que é o emburrecimento. Nem tudo que está aí, a tecnologia, ajuda a gente para caramba, mas eu tenho que saber como é que faz, como é que ele chegou nesse resultado. Né? Por isso que eu faço, eu tenho que ensinar meu aluno a ele apertar botão, mas entender o que significa apertar aquele botão. Tá? Aqui, a ipsometria. Ó, tá dando uma ordem onde tem lugares mais baixos e lugares mais elevados. Ó como é que facilita, né, a leitura da paisagem. Aí que eu falo que a gente estaria na sala construindo esse disco das cores, né? Distribuiria esse disco, né, um papel A3 para a gente poder ver essas cores, onde estaríamos pintando na cor pura, né, o amarelo com vermelho, gerando laranja, misturando laranja com vermelho, dando um laranja avermelhado. E construiria esse disco porque eu ia trabalhar o tom da cor matiz para o branco. E trabalharia um outro disco com a cor preta no fundo, ou seja, eu ia inserir um pouquinho de preto. Mas quando eu trabalho com preto, é bem pouquinho. Por isso que eu falo da prática. A prática não substitui a oral. A gente está aqui, eu estou perto de vocês, entre aspas, né? Mas não tem outra forma de trabalhar quando você bota a mão na massa. Você vai fazer esse disco, se você não cuidar do preto, você vai pretear tudo. Ou seja, o preto tem que ter muito cuidado com a tinta. Muito cuidado, tá? Aí eu falo do globinho pirulito SIG analógico. É um planisfério para o tamanho da bolinha de piscina, né? Porque tem esse planisfério na internet com a bolinha de isopor, só que a bolinha de isopor é cara. Ah, eu não tenho nem a bolinha de piscina, nem a bolinha de isopor. Tá. Então você tem bexiga de festa? Beleza. Tu vai encher a bexiga de festa do tamanho da bolinha, que vai ter 22 centímetros de circunferência, e vai fazer um papel machê. Cuidado com esse papel machê para ficar nesse tamanho, então tem que ser um pouquinho menor, e fazer papel machê. O que é papel machê? É você pegar guardanapo, papel higiênico, papel toalha, jornal, molhar na cola com água, fazendo as capinhas, e você faz uma bolinha. Ou seja, não tem nada disso. Tem barro? Faz a bolinha de barro. Também dá. Ou seja, papel, amassa papel, passa durex, passa fita crepe. Dá para a gente fazer bolinha de várias maneiras, né? Professor sempre dá um jeito. E dá para a gente fazer o nosso globinho pirulito. Então, eu tenho esse planisfério, tá o link aqui que vocês podem baixar. Se você botar aí na internet, globinho pirulito,
Vai aparecer aí para você baixar, tá? Tem o passo a passo também, tá no artigo que eu mandei. Por quê? O que tu vai fazer aqui, ó? Qual é a minha intenção? Minha intenção é você escolher um tema que tenha no Atlas. Qualquer tema que tenha no Atlas cabe no planisfério do Globinho Pirulito. Exemplo, clima e correntes marítimas. Tu vai pegar esse planisfério e vai colorir o teu planisfério. Tu vai colorir. Aí, esse trabalho é bom para fazer em dupla. Você vai pegar isotermas, temperatura, e fazer um outro globinho com esses isotermas, com as temperaturas. E vocês vão analisar o clima e as correntes marítimas com essa temática. Ou seja, os dois colegas vão analisar aonde estão essas temperaturas altas de dezembro a fevereiro, correlacionado com os climas. Então, qual é a faixa do nível educacional que vai trabalhar clima e correntes? Então, você pode trabalhar 7º, 8º ano, 9º ano, 8º, 9º ano que trabalha os continentes. Eu posso trabalhar, posso fazer essa brincadeira, ou seja, vou ter que ler sobre e ele vai ter que analisar onde que aquele clima é predominante e como é que está as isotermas, né, de dezembro e fevereiro. De junho a agosto. Então, cada tema desse pode ser gerado um globinho, vai ser montado, né? Você vai pintar, né? Você vai pintar ele. E aqui, o macete é quando você pintar, no verso você vai numerar, porque são 12 fusos, né? Construído em 12 fusos. Você vai ter que cortar o fuso todo, não fica com preguiça de não cortar tudo para poder chegar e envolver a tua bolinha. Vai ficar horroroso, vai ficar toda amassadinha assim, vai ficar tudo enrugado. Aí vai ficar bravo, vai fazer de novo, depois de pintar tudo, né? E outra, se pintar com canetinha e passar cola, que eu também gosto de passar cola para dar aquela lustrada, vai manchar. Então é melhor pintar com lápis ou pintar com tinta, deixa secar e passa cola para ficar meio vitrificado. Fica meio envernizado, é mais barato, né? Cola. Eu gosto muito da Cascorex, né? Que é um polímero vinílico, ele é muito bom. Então, você, no verso, numera e corta, tá vendo? Que tá separadinho os fusos ali em cima? Tá separado. Então, você vai cortar e depois vai colar. Uma dica boa é colocar aquela fita dupla face em volta da bolinha e vai colando os fusos para não... Você cola direto com a cola, pode colar errado. E com essa fita você vai ajeitando. Aí depois que tiver tudo ajeitadinho, bonitinho, aí tu passa a cola, que é melhor para não perder o trabalho, tá? Ó, clima e correntes marítimas, uma sugestão, tá? Com as zonas desérticas, você pode cruzar essa informação. As isotermas de junho. Aqui eu tenho o PIB, os gastos públicos com educação e saúde, você pode juntar, né? 3 alunos podem fazer isso e conversar sobre essa questão dos dados. Então, olha que interessante. Pega um assunto, pega alfabetização, pega níveis altos, baixos, porque dentro das funções, dentro da missão da geografia, né, o aluno tem que saber comparar, fazer analogia. E o SIG analógico permite isso. Você constrói esses globinhos e ele vai ter que ler sobre sistemas e conseguir correlacionar. Olha como é que funciona a cor nos Estados Unidos para essas temáticas. Como é que é o investimento, como é que é o resultado disso no PISA, né, na questão educacional. Como é que é a questão do IDEB, nível nacional, do índice de educação, né? Aqui foi feito um sobre a precipitação, né? Aqui um globinho, foi feito numa tarde, olhou o mapa no Atlas, tem o Atlas aí do IBGE que é digital, está disponível aí, e aí a gente tem aqui o globinho pirulito da precipitação. Aqui são as referências, né? E eu encaminhei para a professora Bartira um artigo que eu falo justamente sobre recursos didáticos, sobre essa preocupação, né, de nós trabalharmos esse contexto, né, de uma forma de botar a mão na massa, e é assim que eu gosto de trabalhar.
Então, interessante era vocês estarem podendo fazer o disco das cores, né? Podendo... posso usar o lápis? O lápis não dá para misturar uma cor com a outra, né? Mas antigamente muita gente fazia no trabalho de cartografia temática, trabalhava as cores com o lápis. Mas nada melhor do que você construir as cores. Você mexer com as cores, né? Coisa que a gente geralmente não faz, né? Então, está aqui a minha sugestão, era uma atividade prática, né? Para que vocês possam desenvolver ou com a professora Batira, né? Ou com as outras colegas, e que vocês depois possam apresentar como é que foi essa atividade e qual foi o resultado disso. Porque a gente, para as crianças menores, a gente pode fazer um mapa com a legenda só dos continentes, só a definição dos continentes, tá? Então tá aqui, gente. Fico à disposição. Se quiserem fazer aí e depois a gente ver como é que ficou. A professora Thais Costa Medeiros, né? Ela vai discutir sobre recurso didático não convencional no ensino de geografia, adaptações para estudantes com deficiência visual. A Thais é mestre em geografia pela Universidade Federal do Piauí, graduada em geografia em licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, no campus de Caxias. Atua como professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Então, ela está lá em Corumbá, né, acompanhando aqui. Então, ela está lá, vamos dizer assim, ministrando, né, à distância. Então, muito obrigado, né, por estar aqui conosco nesse momento, mesmo que lá em Corumbá. Ela é membro do grupo de pesquisa de Geomorfologia, Análise Ambiental e Educação, também do grupo de pesquisa Contato e com a Ciência, voltado a pesquisas para inclusão de alunos com TEA em sala de aula. Faz parte da assessoria de gestão ambiental da UEMA e também do diretório central, fez parte do diretório central dos estudantes, também lá na UEMA. Foi voluntária no projeto Geoprocessamento com softwares livre, o QGIS, pelo Programa Institucional de Bolsa de Extensão da Universidade Estadual do Maranhão. Também atuou como bolsista do projeto Os Insetos Aquáticos na Pesquisa e na Conservação do Meio Ambiente em uma escola de ensino médio em Caxias, Maranhão. E tem experiência na área de zoologia, com ênfase em taxonomia dos grupos recentes, na área de geografia e com ênfase também em cartografia escolar, cartografia tátil e ensino de geografia. Então, professora Thais, seja bem-vinda a nossa live mais uma vez. Então, importante parceria, estamos muito felizes de poder contar com vocês, né? A Thais foi minha orientanda de mestrado. Sempre que eu faço o convite, Thais está sempre pronta, né? Mesmo que à distância, né, Thais? Usufruindo aqui, né, das lives, né, desse processo remoto que tem ajudado, né? Apesar das dificuldades, tem ajudado a fazer essas conexões, né, de alunos que estão à distância, como nós já acompanhamos aí no chat, vários alunos de outros estados, Rio Grande do Norte, né, outras cidades do Piauí e outros estados. Então, professora Thais, você vai compartilhar os seus slides, então você pode colocar a tela inteira, né, pedir para o Kelvison apresentar os seus slides, então passo a palavra para você e mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite. Só um momento. Essa é a minha prática, né? Eu não gosto muito de trabalhar só teoria, eu aceitei participar com vocês, mas é a última vez que eu participo, assim, eu acho que a minha questão é botar a mão na massa, né? Eu acho que é fundamental a gente ter essa discussão, a questão da prática, de ver como é que está, o aprendizado é muito maior, porque a gente sabe, com essa ferramenta, em termos de